Existe uma verdade chocante sobre Jesus que a maioria das pessoas não conhece. Algo que desvenda a história da Bíblia de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado. Todo mundo conhece o Jesus do Natal, o Jesus dos Evangelhos, mas quem era Jesus antes de nascer em Belém? A Bíblia nos mostra que Jesus não surgiu no Novo Testamento. No Velho Testamento nós encontramos um personagem muito misterioso, o Anjo do Senhor. Ele aparece em vários momentos cruciais da história de Israel. E pode parecer estranho, porque a palavra anjo significa mensageiro. Mas esse anjo do Senhor tem uma forma muito diferente de outros anjos, como Gabriel e Miguel. Por exemplo, lá em Gênesis 16, o anjo do Senhor aparece para Agar, a serva de Abraão. E Agar, em um momento de aflição, ela clama. E você sabe o que ela diz depois de se encontrar com esse anjo? Ela diz: "Tu és Deus que me vê." Ela chamou o anjo de Deus. Outro exemplo está lá em Josué, no capítulo 5. Josué encontra um homem com uma espada e pergunta: "É por nós ou é pelos nossos adversários?" E o homem responde: "Não, mas venham agora como príncipe do exército do Senhor." Josué então se prostra e o adora. E o anjo, o príncipe, não o impede. Muito pelo contrário, ele diz: "Tira o calçado do teu pé, porque o lugar que estás é santo." Exatamente aquela mesma frase que Deus disse para Moisés lá na sarça ardente. Perceba, anjos criados como Gabriel, Miguel, eles nunca aceitariam ser adorados. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, os versículos 8 e 9, mostra João tentando adorar um anjo, e o anjo o proíbe, o repreende, dizendo: "Não faça isso, sou conservo teu, adora a Deus." Então por que o anjo do Senhor aceita esse estímulo, essa adoração e se comporta como Deus? Porque na verdade ele não é um anjo comum, ele é o próprio Deus. A maioria dos estudiosos e teólogos acreditam que esse anjo do Senhor é na verdade uma teofania ou uma cristofania, uma manifestação visível de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus estava presente e ativo desde o princípio. Ele não é apenas um personagem de 2000 anos atrás. Ele, na verdade, é o Verbo de Deus, a palavra criadora de Deus. Lá em João, no capítulo 1, nos versos 1 a 3, a Bíblia vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Entendeu? Antes de tudo existir, antes de Adão, de Eva, antes da criação do mundo, Jesus já era Deus. Ele estava com Deus na criação. E cada molécula, cada estrela, cada ser foi criado através dele. E ele é o único mediador entre a humanidade e Deus Pai. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo afirma que há apenas um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, quando Moisés conversou com Deus na sarça ardente, ou lá no Monte Sinai, ele conversou com Jesus. Quando Jacó lutou com o anjo do Senhor, na verdade ele estava lutando com o próprio Jesus. Jesus não é apenas um profeta, não é apenas um líder religioso. Ele é o Deus encarnado, o Alfa, o Ômega, o Senhor de toda a criação. E essa é uma verdade poderosa demais para ser diminuída ou ignorada. Jesus Cristo é o Senhor de toda a criação e é aquele a quem todo joelho se dobrará. Legal, não é? O que você achou dessa curiosidade? Me conta aí nos comentários.